Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, saudar a iniciativa de discussão ampla sobre esse projeto. Sem dúvida nenhuma, quando falamos de sigilo na democracia, é fundamental que esse sigilo também tenha regras. E quando a gente faz aqui o questionamento, é óbvio que nós não estamos aqui questionando protocolos. Os protocolos, eles têm que existir. São os protocolos que resguardam tanto a população, porque pode sim ter conhecimento dos protocolos, quanto o próprio policial na sua ação, que pode ser respaldado ou questionado caso não siga os protocolos vigentes. É por isso que precisamos saber das regras. E saber das regras, de hipótese alguma, é saber o quantitativo de policial, é saber quais são as regras de inteligências colocadas para aquela operação, é saber quais são os horários dessa operação. Quando a gente fala de protocolo, são linhas gerais de procedimento para que o cidadão possa ter assegurada a sua própria segurança, mas também para que o próprio policial possa fazer a sua ação em segurança jurídica, inclusive. Deputada Renata, então, quando a gente traz aqui todo o debate, nós queremos pensar e observar esse projeto de uma maneira muito concreta nesse momento onde a crise na segurança pública afeta a todos, E a gente precisa fazer um debate claro, democrático, objetivo também sobre essas ações. E o projeto apresentado aqui em discussão, ele é muito amplo e genérico nesse sentido. E por mais que um dos autores, deputado Carlos Augusto, traga aqui que não fere a possibilidade do Ministério Público atuar, concordo que não fere, afinal de contas, essa é uma possibilidade constitucional. Mas, ao mesmo tempo, quando você coloca de maneira ampla e restrita esse sigilo, de maneira muito genérica, você não sabe se, de fato, o Ministério Público vai poder acessar essas informações. O Ministério Público é um ente colocado na Constituição brasileira para fazer o controle externo das polícias, fazer, sim, investigações que possam esclarecer todas as ações que estiverem equivocadas, até mesmo para que esse policial que está nessas ações possa ser, sim, colocado em julgamento ou não, ter absolvido toda a sua ação. Então, nós precisamos conhecer as regras do jogo. Conhecer as regras do jogo, porque esse sigilo amplo e irrestrito, na verdade, prejudica ao próprio policial, que não vai ter segurança jurídica, porque todas e qualquer ações vão ser questionadas, uma vez que ninguém conhece o protocolo. Ouvi um deputado aqui colocar como exemplo as blitz. Hoje, quem sabe como se comportar ou quem sabe quais são os protocolos para uma abordagem policial, seja nas blitz ou seja na favela. Qual é o protocolo hoje apresentado pelas polícias para abordagem ao cidadão fluminense? Nós não temos. Nós temos muita dúvida sobre esse tipo de abordagem e é por isso que não somos contra. E aí, reafirmando, não somos contra protocolos. Os protocolos são essenciais. Somos contra a um sigilo amplo e irrestrito de uma atividade que é extremamente estratégica para a população. É uma atividade que está entre a vida e a morte da população, seja ela que vá sofrer com a ação policial ou seja para os próprios policiais. A nossa preocupação aqui, de novo, repito, não é saber quantitativo de policiais, que tipo de armas vão ser empregadas, qual é a rua que o policial... Não é isso. Não destoem o que nós estamos falando e apresentando. O que estamos dizendo aqui, que já foi amplamente dito da inconstitucionalidade desse projeto,
é que esse caráter sigiloso pode sim ferir os princípios constitucionais de publicidade e transparência da administração pública. O próprio dispositivo constitucional mencionado no corpo desse projeto dita o seguinte: sigilo deve ser exceção e não regra. E nesse sentido é fundamental. Nós estamos transformando toda uma situação em regra geral. Não pode ser assim. O sigilo, ele precisa ser uma exceção da regra geral de transparência das ações das políticas públicas. As políticas públicas, e é para isso que essa casa existe, é para ser fiscalizada. E quando nós não podemos conhecer os protocolos gerais, isso quer dizer que não estamos respeitando também o direito constitucional desta casa em fiscalizar o poder público numa das principais políticas, que é a política de segurança pública. Ou seja, quando falamos da amplitude e de quão é genérico esse projeto, a nossa preocupação está em resguardar e assegurar a segurança da sociedade, sim, e também desses policiais que estão na ponta. E aí, trazendo aqui para o que a gente pode pensar, é um projeto que também fere a Lei Federal de Direito à Informação, né? O artigo 3º, os procedimentos previstos nessa lei destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública e com as seguintes diretrizes: observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção. Isso é uma lei federal. Já existe a possibilidade, senhores e senhoras autoras desse projeto, de decretar sigilo sobre operações sensíveis. Essa possibilidade ela já é garantida. Então, também, chover no molhado não dá. Essa possibilidade, por exemplo, sobre o contingente de policiais, armamento usado em operações, sobre o critério discricionário da administração. Então, a gente precisa mencionar a contradição que está nesse projeto, a contradição que tem nesse sigilo irrestrito. Como vai funcionar, por exemplo, a distribuição das cartilhas com orientações à população de como se proteger. E aí esse se proteger é com muitas aspas, durante operações policiais que o governo anunciou que fará, e que fará, inclusive, já dizendo que novas pessoas podem ser mortas nesse processo. Então, é muito importante a gente dizer que essa lei legitima políticas obscuras e autoritárias da própria segurança pública. Se queremos transparência, que essa casa garanta transparência. Isso não quer dizer que vamos lá contar quantas pessoas estão na operação policial, quais são as armas que vão ser utilizadas, mas protocolos. A Ação Civil Pública da Maré, por exemplo, apresenta protocolos. O deputado Carlos Augusto pediu a palavra primeiro, uma parte da... Deputada Renata, desculpa, mas o tempo esgotou. É porque quando a gente está falando aqui, os deputados também querem falar, e aí eu gostaria de sugerir para pedir, fazer a discussão. Esse é um tema complexo, e a gente sabe disso, portanto, um tema complexo tem que ser tratado com a complexidade que exige. E aí, senhor presidente, concluindo, eu queria falar que o caso da Ágata foi apresentado aqui. Bom, eu apresentei nessa casa, em coautoria com a deputada Dani Monteiro e com a deputada Marta Rocha, uma possibilidade de investigação prioritária em casos de assassinatos de crianças e adolescentes. Um PL que eu já pedi para que a gente vote em regime de urgência. Porque hoje essas investigações, e no âmbito da política pública que está ocorrendo aqui no Rio de Janeiro, você está vendo um concreto, né? Toda vez que o governador fala que tem que fechar polícias civis, a gente está observando que esse governador não quer priorizar a investigação desses processos. Então, quando ele anuncia que vai fechar delegacias da Polícia Civil, que vai impossibilitar que os policiais civis recebam, no primeiro momento, o boletim de ocorrência, que
os senhores que são da polícia sabem melhor do que eu. É onde inicia a investigação de qualquer e todo projeto. Então, e todo processo. Então, eu quero deixar aqui também registrado que no bojo que está colocado esse projeto é extremamente danoso para as ações que estamos tendo de política pública de insegurança geral e restrita, tanto para a população quanto para os policiais. Muito obrigada, senhor presidente. Questão de ordem.